Olá, meu nome é Paulo Marçaioli, eu sou autor do blog Esperando Paulo, que é um espaço onde publico resenhas e artigos de história, de política, de literatura, sempre dentro de um viés nacionalista e anti-imperialista. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um romance, né, de um escritor que é um escritor conhecido, mas é um romance talvez tão acessível para o grande público, é uma leitura bastante difícil, mas em todo caso é um escritor das gerações mais recentes aí, né, esse livro foi publicado em 75, e a gente pode dizer então que é um escritor aí representativo aí, talvez aí utilizando um conceito bastante controvertido, mas uma orientação pós-moderna, né, um escritor aí que dialoga e flerta com algumas tendências desse pensamento pós-moderno, né? Então a crítica é frontal é tudo que diz respeito a um sentido, né? A crítica é tudo aquilo que é teleológico. Então a pós-modernidade está sempre trabalhando com a fragmentação, com a contestação daquelas ideologias dominantes, todas aquelas ideias totalizantes que denotam a modernidade, sofre uma crítica intensa da pós-modernidade. Então, um romance que, na minha opinião, representa essa tendência, né? Antecipa essa tendência, que é Lavoura Arcaica. Lavoura Arcaica, Radwan Nassar, escritor paulista de origem libanesa, vivo, né? Esse livro foi publicado em 1975 e ele foi publicado quando o escritor já tinha 40 anos de idade. Então a gente pode começar dizendo que ele iniciou a sua trajetória literária relativamente tarde, né? E o que deixa de ser interessante é que ele foi consagrado, né, vamos dizer, pelo menos perante a crítica especializada, logo no início desse romance. Foi um romance que teve uma longa maturação, consta aí que ele demorou anos para produzir esse texto, né? E logo na sequência ele já foi muito bem recepcionado, ele ganhou no ano seguinte, 76, um prêmio na Academia Brasileira de Letras, né? A despeito de hoje ser bastante controvertida a idoneidade da Academia Brasileira de Letras, mas pelo menos formalmente ainda é a principal instância de consagração literária do país, né? Então não deixa de ter sua importância. E de fato houve uma grande. Foi saudada essa obra, né? Foi uma obra que foi bastante valorizada por essa crítica especializada, justamente por conta da sua. Não tanto pelo enredo, né? Mas mais pela experimentação formal, né? A forma como ele conseguiu, através do texto, criar uma forma de reproduzir o fluxo de pensamento do personagem, né? A história propriamente dita ela é relativamente simples, é um enredo, mas o que chama mais atenção desse livro, na verdade, é o aspecto formal, né? A gente verifica aí nos capítulos aí primeiro frases muito longas, né? Ele não utiliza a pontuação da forma tradicional. Então a gente tem capítulos aí de 3, 4, 5 páginas que na verdade é uma mesma frase, através do uso das vírgulas, do ponto e vírgula. E numa mesma oração ele vai tratar de forma simultânea daquilo que ele está contando, mas ao mesmo tempo daquilo que ele sente em torno daquilo que ele está contando. Ele revela os diálogos que ele tem, o protagonista, né? Um livro escrito em primeira pessoa pelo protagonista André. Mas ele reproduz os diálogos que ele tem com as pessoas, mas ele também fala aquilo que ele pensou que ele gostaria de dizer e não disse. Então tem diálogos, tem monólogos, né? Isso se dá de forma sucessiva, de forma embaralhada, no mesmo texto, na mesma frase. Então você tem uma frase contando algo e ao mesmo tempo você explorando quais são os sentimentos do narrador em torno daquelas experiências, né? Então é um texto cercado de complexidade, mas que me parece que acho que esse é o ponto mais interessante. O texto é o fluxo de consciência, como de fato se fosse reproduzir aquele fio condutor que marca o pensamento do ser consciente, né? Nós não conseguimos parar de pensar, e o nosso pensamento ele é um pouco desgovernado, mas ele segue um fio de continuidade. E o texto é assim, o texto reproduz esse fluxo de pensamento, então ele é muito interessante nesse sentido. Além do aspecto poético, é uma linguagem bastante poética, ele explora bastante. Então algumas passagens do livro, para até você ter uma maior compreensão da história, você deve ler como um poema, a despeito da estruturação formal, às vezes não está na forma de versos, né? São textos, assim, linhas de 10, 20, 30, 4 linhas dentro de uma mesma oração, mas você vai vendo a estrutura das frases, a sonoridade das palavras, você vê que são poemas, que facilita inclusive a leitura. Não se trata de fato de uma leitura muito simples, mas não deixa de ser muito interessante. A história basicamente é uma história que remete à história bíblica do filho pródigo, né? Então o protagonista, o André, ele vem de uma família bastante tradicional, rural, né? E ele sai daquela cidade, daquela família em torno aí, voltado aí, principalmente uma sensação de revolta com relação ao patriarca, no caso o pai da família. Tem uma família que tem um pai, tem os irmãos que vivem na roça, né? Vivem numa fazenda
e que são conduzidos, são liderados por esse patriarca, né, que dita as regras, eles sentam, tem toda aquela coisa deles sentarem na mesa para fazer o jantar, o patriarca fica lá na cabeceira da mesa, né, e aí ele conduz, ele dá os seus sermões, né, ele fala muito desses sermões, aí, que é uma palavra que tem orientação religiosa, sempre remetendo bastante nessa essa comparação com a história bíblica, e esse patriarca ele se impõe, ele tem uma preponderância em relação à família, né, preponderância moral, ele dita as regras, ele estabelece os critérios do trabalho no campo, todos trabalham no campo, então a disciplina, ele se impõe na família, né? E o personagem, o André, ele se revolta com relação a essa situação, ele sai da casa, tal como o filho pródigo, né? E vai para uma pensão na cidade, né? E o livro começa quando ele está na pensão, inclusive ele é pego bebendo vinho, né? Sem roupas, tal, e o irmão mais velho dele chega, o Pedro, né, para tentar convencê-lo a retornar para casa, né? Então a gente tem um pouco essa diferença. O Pedro, na história do filho pródigo, a gente tem a situação do irmão invejoso. O Pedro, na verdade, ele é o irmão mais velho, né, mas ele cumpre, nessa relação patriarcal, né, ele seria aquele que fosse o sucessor do pai. Então ele é quase como se fosse um preposto desse pai, que vai tentar convencer o André a retornar para o lar doméstico. Então o livro é dividido em duas partes, né? A partida, que é a primeira parte, que é basicamente esse encontro que ele tem com o irmão num quarto, aí tem todo um fluxo de informações através dessa metodologia que eu falei, de uma linguagem cifrada, uma linguagem que combina pensamento e relato dos fatos, o que o personagem sente e a reprodução dos diálogos que ele tem, tudo isso dá de forma bastante embaralhada, né? Mas, em todo caso, nesse primeiro momento a gente vai conhecer um pouco, né, ainda que incidentalmente, através de uma linguagem cifrada, através de elucubrações filosóficas, a gente vai conhecer um pouco da situação familiar, né? E a gente descobre nesse diálogo uma coisa bem interessante, que na verdade é um desejo sexual incestuoso que o protagonista tem com uma das irmãs dele, que chama Ana, né? Então é um amor bestial, é um amor incestuoso, né? Mas ele não, ele assume esse amor publicamente e é um desejo dilacerante de liberdade que conduz esse personagem, inclusive, para romper com essa moralidade, inclusive no que diz respeito à possibilidade de ele travar um relacionamento sexual com a sua própria irmã, né? Só que esse personagem ele não é movido apenas, seria muito superficial, não seria um romance dotado de uma grande carga poética, não seria um romance dotado de uma complexidade que traduz aquelas obras de arte de valor mais elevado, né? Então não é simplesmente uma revolta, né? Isso reduziria esse protagonista talvez a um aspecto mais superficial. Ele é cercado de muita complexidade, difícil você compreender como que é esse personagem, né? Ele vai se revelando aos poucos. Mas em todo caso é uma mistura de um sentimento de revolta com relação à autoridade paterna, disciplina familiar, mas ao mesmo tempo um desejo de pertencimento, né? Um desejo de pertencimento, desejo de ser amado, uma saudade do campo. Ele faz alusão aí inclusive a experiências, às vezes sendo um pouco interessante, a criança que vai perder a virgindade com a cabra no campo, atividades sexuais que remontam ao excesso. Ele ia quando ele morava na fazenda, ele pegava as roupas íntimas das mulheres e cheirava, né? Coisas nesse sentido. É um livro que explora bastante nesse sentido pesado também, né? Mas nesse primeiro momento a gente tem uma linguagem mais cifrada, mais poética, que ele vai contextualizando essa situação familiar e vai reproduzindo essa míriade de sentimentos, né? Os sentimentos bastante embaralhados, mas que não se limitam só a uma revolta, né? Envolve uma série de circunstâncias, um desejo de ser útil, em determinado momento ele quer ser essa ovelha negra da família, em outro determinado momento ele expressa um desejo muito forte de voltar a ser uma pessoa útil. Ele diz que que um dos sonhos dele é colaborar para colocar o pão na mesa da família, né? E nessas circunstâncias ele acaba sendo convencido, nesse primeiro momento, a retornar para casa. Então o retorno do filho pródigo, né? Ele retorna para casa dos pais. Aí você tem a segunda fase, a segunda parte do livro, que já é um pouco mais fácil de ler, porque ela para um pouco com essa linguagem do fluxo do pensamento, em que os fatos ficam muito confusos, não confusos, não, eles ficam eles ficam misturados, né? Eles ficam embaralhados. Você não consegue dissociar o que é fato, o que é evento, o que é sentimento, o que é reflexão, o que é diálogo, o que é monólogo, né? Aí a partir da segunda parte a gente tem uma estruturação um pouco mais definida. Então a gente tem os diálogos, né? E o retorno que ele tem com o pai. Então esse retorno que ele tem com o pai, esse grande diálogo que ele tem quando ele retorna a casa,
revela aí uma diferença da história do filho pródigo, né? Ele recebe o perdão do pai, mas ao mesmo tempo ele recebe esse perdão do pai com indiferença. Ele não tem um arrependimento, né, do filho pródigo em torno daquilo. Ele saiu da casa, mas ele vê isso com uma certa naturalidade, com uma certa indiferença. E o que marca, né, o que talvez evidencia mais essa relação pai e filho é o desentendimento, né? É o desencontro. Né? Aí a gente tem um aspecto da pós-modernidade muito evidente. Eles não se entendem, né? Ele tenta expressar nesse diálogo com o pai aquilo que ele estava sentindo, o que ele estava movendo, né? E o pai, você está ficando louco, ele não consegue ter essa compreensão, né? Ainda que as falas do pai, né, até os sermões que são aludidos, assim, também são cercados de grande complexidade. Então não se trata simplesmente do pai não compreender. São duas almas bastante cercadas de complexidade, né? O pai, a mãe, o protagonista, Pedro, só que eles não se entendem. Né? É uma circunstância aí de desfacelamento, né, de tudo aquilo que remete ao coletivo. Né? Eu acho que isso me parece ser o que remonta mais a característica pós-moderna desse livro. Então, a família, ela é dissolução da família, dissolução da sociedade, dissolução da comunidade e o esfacelamento do próprio indivíduo. Né? Então, ao final da história, já dando um spoiler, né? A descoberta, né? A descoberta incidental aí em determinado momento pelo pai desse amor incestuoso, né? Que gera uma revolta e vai conduzir ele a assassinar essa filha, aí gerando uma tragédia familiar e o fim da família, né? Mas ao final da história, o que fica aí, acho que justamente no último capítulo, né, uma passagem bastante interessante, que o pai leva, que é uma fala inclusive do pai, né, imediatamente anterior ao evento, que ele diz justamente a graça da vida é você não querer buscar sentido em torno dos acontecimentos, simplesmente contemplá-los, né? A grande virtude do homem é saber lidar com a passagem do tempo. Isso é muito pós-moderno, né? É sempre essa ausência de horizonte em torno de uma verdade, né? Em torno de um conceito, de uma estrutura, de uma ideologia, né? Ela vai se fundamentar sempre por aquilo que é relativo, sempre pelo que é contingencial, nunca pelo aquilo que é teleológico, pelo aquilo que é dotado de uma finalidade. Né? É sempre uma desconstrução, ausência de entendimento, uma solidão brutal, que é produto, que é fruto de uma falta de pertencimento. Você não pertence à família, você não pertence a uma comunidade, você não pertence a um estado, você não pertence a nada. É o indivíduo, né? É o indivíduo se esmilinguindo, se esfacelando. Né? Então, é interessante porque é um livro que foi escrito em 1975, esse conceito de pós-modernismo vai vir depois, né? Principalmente a partir do final da década de 80. Então, é um escritor, o irracionalismo também, que está subjacente ao pós-modernismo, essa crítica, uma crítica também não é, ouve, se a gente pega Nietzsche, né, no final do Sexo, ele já está antecipando o que é pós-modernidade, quando ele faz aquela crítica radical ao racionalismo, né, ao modernismo e tudo mais. Mas, de certa maneira, do ponto de vista literário, ele antecipa isso, né. É uma pena que esse escritor aí só escreveu esses 2, 3 livros, depois ele abandonou a literatura, mas ele já se consagrou com esse Lavoura Arcaica, que é um clássico da literatura brasileira. Então, todos aqueles que gostam do Brasil, que querem estudar a literatura brasileira e querem se aprofundar na cultura do país, vão ter que se desafiar. É um livro difícil, é uma leitura bastante difícil, né? Mas devem se desafiar aí para conhecer esse escritor aí, que talvez seja aí, vivos, né? Talvez seja um dos escritores mais importantes do nosso país. Bom, é isso. Se você se interessa por esse conteúdo, eu recomendo que você se inscreva no canal. Eu sempre deixo a resenha dos vídeos que eu faço. Eu escrevo uma resenha, um texto, então eu vou colocar aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo.